E, portanto, o que eu preciso de refletir é dizer assim, se Jesus pega nesta parábola para explicar a importância de orar sem cessar e de não desfalecer a orar, quer dizer que isso tem uma relevância importante naquilo que é a minha comunicação com Deus. Se vocês pegarem em 1 Tessalonicenses 5,17, não vale a pena abrir. A frase que todos conhecem é orai sem cessar. A palavra cessar é sem fim, não é? Sem fim. Quer dizer que eu deveria estar a começar a orar agora e terminar na eternidade. Entendem? Porque era sem cessar. Portanto, a dinâmica de oração que nós temos, pelo menos na minha tradição de família, é uma oração curta, quando é carne, e longa, quando é peixe. Ou seja, quando é um prato de carne, a gente obrigado por esta comida, aleluia, amém, vamos embora. E quando é peixe, lembramos de toda a família. É para dizer que a nossa relação com a oração é uma relação de cessar logo. Não é o sem, é logo cessar para a gente resolver o assunto. O segundo elemento sobre a oração que queria tocar, ainda sem pegar no juízo iníquo, é Colossenses 4,12 diz, velando nela por ações de graças. Muitas das experiências que nós temos em termos de comunidade é que nós oramos a dizer assim, Deus fez-me isto, Ele respondeu-me esta oração, fez-me esta intervenção. A ação de graças não necessariamente tem que ter um resultado em nós. Não é? A ação de graças só pelo facto de estarmos aqui, separados, com máscaras, a pensarem na vida, só isso já é um motivo de ação de graças. Porque é romper um bocadinho com tudo o que nós tínhamos vivido até agora. Romanos 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Estes são 3 elementos que eu queria voltar antes de falar no juízo. Isto parece aquelas séries da Netflix em que nós falamos do final e depois vamos à história, não é? Eu estou-vos a falar da importância da oração antes de entrar na história. E, portanto, quando eu vos falo alegrai-vos na esperança, muitas das vezes, na oração, não é? Os antigos sabem, os portugueses sabem, que dizem lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Não é? E a oração está muito vinculada a uma certa penitência, a um certo sofrimento, a um certo ai mãezinha, ai dói-me, certo? E o que Romanos 12,2 o apóstolo Paulo está a dizer é alegrai-vos na esperança, ou seja, o vínculo que já nós falámos de sem cessar e em ações de graças, vincula a esperança, vincula a paciência na tribulação e vincula a perseverança. Portanto, eu vou-vos falando da oração para dizer, eu já vou ao juiz. E por fim, Lucas 21, 36, o mesmo Lucas, o mesmo médico diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. O meu pai estava a orar com a minha mãe no Colombo, aqui há uns anos atrás, agradecer a refeição que tinham gentilmente levantado num tabuleiro. O meu pai pôs o casaco nas costas da cadeira. E quando se apercebeu no final da refeição, a carteira tinha desaparecido. Ou seja, ele tinha orado, mas não tinha vigiado. Entendem? Percebem o conceito de vigiar? Portanto, ele de alguma forma perdeu toda a sua carteira, todas as suas coisas, teve levantamento multibanco, porque ele não vigiou. Isto quer dizer, na nossa lógica da comunicação com Deus, na nossa lógica de perpetuação da comunicação, nós temos que vigiar sobre o estado em que estamos, a forma como despojamos o nosso coração, a forma como abrimos o nosso coração e como é que essa oração está a ser feita. Entendem o processo? Bom, então vamos lá ao juiz. O que é que diz o texto? Havia numa certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Não tem nada a ver com a realidade de hoje em dia, não é? Portanto, é um juiz, coitadito, estava lá em Judá, não tem mesmo nada a ver com o homem atual, não é? Porque nós somos tementes a Deus, respeitamos o homem, não é? Portanto, nós somos... isto não se aplica a nós, não é? Portanto, eu na minha simplicidade de efeito espelho com o juiz vou dizer, eu sou esse juiz iníquo que não temo a Deus, nem respeito o homem. E não temo a Deus por seguinte, eu temo o vírus, eu temo a falta de dinheiro,
eu temo a ausência da doença, eu temo a perda de um familiar, eu temo o despedimento do meu chefe, do mim próprio, o tema da falência da minha empresa, o banco ficar sem o meu dinheiro, mas eu não temo a Deus. Eu temo tudo o resto, mas Deus não temo. Esta lógica de eu explicar que eu sou juiz iníquo, porque a minha relação com Deus não implica temor, quer dizer que eu temo tudo o resto, mas não temo a Deus. Faz lembrar de Elias, não é? Que fazia grandes coisas e depois temia Jezabel. Portanto, é a lógica de nós tememos coisas que não são importantes, mas não tememos coisas. E, vinculadamente em relação a isso, quer dizer que o temor a Deus está vinculado à falta de respeito para o homem. Se eu não temo a Deus, eu claramente não vou respeitar o homem. É interessante que estas duas premissas de que eu não temo a Deus e não respeito o homem, Jesus desmontou estas duas premissas com o mandamento principal que diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu temo. Ou seja, se eu não quero magoar a minha esposa, os meus filhos, eu temo na minha conduta, na minha prática, na minha lógica de atuar. Portanto, a relação que eu tenho com Deus tem implicações claras na relação que eu tenho com o outro. Vocês estão, eu como vos vejo atrás das máscaras, não sei se eu estou a conseguir passar a questão. O exemplo do juiz é importante para vocês pensarem o seguinte. Agora vamos rebobinar um bocadinho outra vez. Se eu não estiver a esticar, o Rodolfo levanta os dedos, porque ele disse-me que eu tinha um tempo determinado para falar. Jacó não largou o anjo até que ele o abençoasse. Eu já estava cansadinho, fartinho dele até os cabelos. A aurora matinal estava a acontecer. E a palavra diz que o anjo nem sabia o nome de quem estava a lutar com ele. Ou seja, era ali uma... Ele sabia ou não sabia, não sei, mas o texto diz, já agora que andamos aqui à porrada a noite toda, como é que te chamas? Eu chamo-me Jacó. A lógica de mostrar-vos um bocadinho Jacó sobre esse processo tem a ver com a persistência, mas tem a ver com o temor a Deus. Eu não te largo enquanto não me abençoares. O segundo exemplo aqui, que eu já vou entrar na passagem do juiz, tem a ver com uma viúva. Mas eu vou falar um exemplo da minha família. A minha avó não desistiu de orar até que todo o elemento da família encontrasse a redenção, a salvação no sangue de Cristo Jesus. Ela não desistiu. Ela teve um marido que chegou ao casamento e disse, enganei-te, eu não sou crente, era mesmo só para te casar. E ele assumiu que não era crente, casou com ela, porque ela só casava com ela se fosse cristão convicto, e ela orou desde os 20 e picos anos, quando casou com ela, até aos 84, 85, quando ele se converteu. Portanto, quando nós falamos sobre orar sem cessar, com o temor a Deus e com o respeito ao homem, falamos numa continuidade do processo. Portanto, eu falo-vos um bocadinho sobre a minha família, mas sobre as minhas lutas, o meu problema. Eu sempre me habituei que outros orassem por mim. Que outros fizessem essa batalha. Que isso não tivesse nada a ver comigo. Então o que é que acontece? O juiz assumia a todos que não temia a Deus. E não tinha respeito pelos homens. Mas havia uma viúva, diz assim, havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. A imagem que vocês podem ter é um juiz da antiga Palestina. Eu creio que esta parábola foi utilizada por Jesus para um caso concreto que estava a acontecer na altura. Ou seja, eu não tenho bases bíblicas para secundar esta minha teoria ou tese, mas basicamente o que eu quero dizer com isto é que Jesus utiliza um caso muito prático para ensinar. Ou seja, não estou a ver 1 milhão de viúvas todas atrás de juízes para pedir justificação, ou pedir justiça.
há um caso concreto que Jesus pega. E se vocês sabem aquilo que é a tradição na antiga Judeia, é que a viúva, em termos de ranking, estava num ranking muito baixo. Ou seja, normalmente não era uma pessoa valorizada. E, portanto, quando vocês olharem para uma viúva, aqui neste texto, olhem para um desfavorecido, olhem para um desempregado, olhem para um enfermo, olhem para alguém que seja verdadeiramente frágil e que está a pedir justiça a um indivíduo que não quer saber de ninguém. Certo? Esta é a importância de vos dizer isso. O que é que acontece aqui? A lógica da persistência, não é? Da viúva levou a este texto que acontece a seguir. E por algum tempo não quis atendê-la, diz o versículo 4. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei que lhe fazer justiça. E a motivação? Para que ela não continue a vir chatear-me. Certo? Ou seja, a motivação do efeito da justiça era: eu quero me livrar desta chata. Não é porque se fosse justo ou porque a causa tivesse razão. Era para se ver livre daquela sarna. Certo? E o exemplo que Jesus está a pegar na oração tem a ver com chato. Um exemplo chato. Certo? Eu, na minha empresa, tenho uma colega minha que é chata. E eu disse a outras pessoas, disse assim: é chata. Tu não me largas até eu conseguires o que queres. Mas eu não gostava que me chamasse chata. Mas é chata. Eu preferia que me chamasse desconfortável. Então eu vou utilizar para esta viúva a palavra desconfortável. Esta viúva foi desconfortável a um nível absurdo ao juiz iníquo. Portanto, a oração implica desconforto. Desconforto vosso, desconforto de quem recebe. Façam Deus sentir-se desconfortável sobre isso. A oração sem cessar e clamar persistentemente implica um desconforto. Deus vai dizer: já não o posso ouvir. Mas no sentido de que aquilo é realmente importante. A lógica que nós utilizamos, os brasileiros e os portugueses, quem não chora não mama. Se vocês ouvirem um choro de um bebê durante 1 hora, vocês vão perceber que alguém vai ter que o alimentar. Entendem? Portanto, esta lógica da viúva, esta lógica da persistência, esta lógica da relevância, da importância, de clamar, de levar aquilo que nós estamos a orar, é a parábola em si é o que está a querer explicar. Há aqui uma coisa só, vou fazer um pequeno parênteses só para dizer o seguinte: não esperem um momento ideal, assim como nós esperámos por este momento ideal para que a técnica estivesse toda boa, para orarmos. Ou seja, nós não precisamos de ser Elis Regina, na música Se Eu Quiser Falar com Deus, à espera daquele momento em que estamos a sós, em que estamos nus, em que estamos de mãos abertas, em que temos os nós desatados, em que... Não precisamos desses pré-requisitos todos. Nós precisamos literalmente de dizer: eu quero clamar a Deus sobre um assunto concreto. E a motivação, apesar deste juiz nem iníquo, foi: livra-me desta chata. A lógica de Deus é uma lógica completamente diferente, como diz aqui. Prosseguiu o Senhor, falava Jesus: ouvi o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles. Se o juiz iníquo respondeu à viúva: Deus que é longânimo. Eu vou-vos dizer sinónimos de longânimo, porque às vezes vocês têm dúvidas. Ouçam: afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, benigno, carinhoso, compassivo, generoso, magnânimo, sensível, terno. Se o Deus que nos deu o sopro
tem todas estas características, não vai responder à oração. O que é que implica orar? O que é que implica a viúva da parábola? O coração do necessitado é sintonia com o coração de quem auxilia. Se há um momento em que há uma fusão entre a carência e a resolução, é quando as duas pessoas sentem a mesma coisa, em que nós somos verdadeiramente semelhantes daquele que nos criou. Quem derrama o seu coração expõe o que necessita, expõe o que vai receber. E o coração, ou seja, quem derrama o seu coração, vincula uma palavra importante, a palavra oração, que é a palavra amor. Eu amo de tal maneira Deus, eu temo de tal maneira Deus, que eu ouso chateá-lo com o meu tema de oração e intercedo por essa oração, porque eu sei como ele é afável, amável, longânimo, sensível, atento. Ele vai responder a minha oração. Portanto, o desafio que eu vos quero terminar hoje é: os que estão a paz e que são da família não têm problema da distância social, não é? Portanto, eu gostava que todos ficássemos de pé. Que as pessoas que estão acompanhadas dessem as mãos um ao outro, de frente um para o outro. E as pessoas que estão isoladas pudessem, de alguma forma, dar as mãos a Deus ou levantar as mãos a Deus. E, basicamente, a vossa oração, verbalizando com máscaras e verbalizando efetivamente, o que vocês vão orar neste preciso momento é por nomes de pessoas. Os nomes de pessoas que vocês vão orar são elementos da família a que vocês devem o amor, o temor e o respeito, para ou que elas estejam bem, ou que elas encontrem o Senhor, ou que elas se possam curar. E depois de determinarem esses nomes dos elementos da família próxima, podem pensar em todos os amigos, todos os conhecidos, todas as pessoas da vossa relação, que estão em sofrimento, que estão desempregados, que estão a padecer de doenças. Mas clamem, verbalizem só os nomes. Não precisam dizer as razões que estão associadas aos nomes, mas clamem por esses nomes, porque esses nomes são conhecidos em tudo do Deus a quem servimos. Que Deus vos abençoe e este é o momento, quando terminarem, a música vai tocar, o grupo de louvor vai vos ajudar. E obrigado por esta oportunidade. Obrigado.